Perceba que a queixa, trabalhar demais e não se sentir reconhecido é típica dos profissionais ali na faixa dos 35, 40. Acompanhe aqui comigo o caminho desse cliente, né? Então vamos voltar ali lá para a infância dele. Nós sofremos na nossa carreira e na nossa vida, tá? Uma espécie de problema cultural. Isso não acontece só no Brasil, mas em todo o mundo, com exceção do Canadá. Lá na década de 80, 40 anos atrás, a educação era extremamente rígida. Então nós, crianças, nós não éramos estimuladas a pensar, a analisar situações e tomar decisões. Naquela época lá, ninguém falava sobre diferenças interpessoais e características individuais, tá? Tudo era muito mandatório. Inteligente era a criança que ia bem nas matérias de exatas. Todo o resto era visto como coitadinho, né? Só não era verbalizado, tá? Mas era a realidade da época e as crianças eram mandadas o tempo inteiro. Faz isso, faz aquilo, não responde, hein? As escolas não respeitavam as diferenças. Era uma única metodologia para todos e perguntar era uma afronta, né? Sinal de insubordinação, de rebeldia. Esse foi o cenário dos nossos avós e até dos nossos pais, que foi replicado para a nossa geração nascida ali 80 até 90. E os sinais desse contexto de repressão do pensar, eles estão até hoje, né, reverberando, vamos dizer assim, em nossas atitudes inconscientes. Ou falta dessas atitudes, né, que permeiam aí o nosso dia a dia. E por que é que eu tô te falando isso? Vamos voltar aqui então para o contexto de 2023. O seu cliente na faixa etária de 30, 40 anos, ele nasceu nesse cenário, marcado por muita inflação, instabilidade econômica e ao mesmo tempo emocional. As pessoas não tinham segurança, então elas buscavam isso nos empregos. Então, um trabalho bom era aquele que pagava em dia. Naquela época, poucas pessoas guardavam dinheiro. E as famílias viviam muito ali aquela montanha-russa financeira, com tempos de escassez e tempos de abundância. E os pais recebiam o salário e já corriam para o mercado, porque a remarcação de preço era o tempo inteiro. Muita gente guardava dinheiro quando conseguia em dólar, em casa mesmo. Percebe a diferença daquela época para os dias de hoje? Então, com medo de perder o emprego, crescia na empresa aquele profissional que chegava no horário, que obedecia sem questionar. Lembra que eu falei da rebeldia, né? Isso também era assim no contexto profissional. E foram essas pessoas que criaram o seu cliente, que hoje se encontram ali na faixa dos 35, 40, 45. E em casa, essa criança era valorizada proporcionalmente ao quanto elas obedeciam sem questionar. E assim, seu cliente, desde a infância, ele se acostumou a ser mandado pelos professores, pelos pais. A criança da década de 80 e até 90, ela não era estimulada a pensar, a questionar, a entender os porquês, o que ela aprendia na escola, por que ela aprendia. O objetivo dessa criança era o quê? Nota 7, atingir a média para passar de ano. E assim, ela foi levando todos os anos letivos até chegar à faculdade, seguindo comandos. Essa criança, ela gravou na mente dela que a ordem era chegar no ambiente, entender ali as regras e bater as metas para atingir o próximo objetivo. Era uma visão extremamente imediatista e desestruturada. Por quê? Porque ela não sabia o porquê ela fazia o que fazia. E o seu cliente, provavelmente ele entrou na faculdade, ele escolheu o curso que alguém sugeriu. E ele foi ali focando semestre por semestre até que saiu da faculdade e não sabia nem por onde começar a procurar emprego. E provavelmente, desesperado, ele deve ter aceitado a primeira oportunidade que apareceu na frente dele. Ele entrou lá, entendeu as regras da empresa e ficou lá, aceitando tudo que era imposto para ele. Sorte teve aquele que se encontrou sem querer, tá? É como ganhar na loteria. O cliente provavelmente, mesmo esses que se encontraram profissionalmente, ele foi aquele barquinho ali desgovernado, que ele ia para onde o vento soprava, e hoje só está muito feliz e bem sucedido por
acaso, não foi nada estruturado. Por isso que a grande maioria das pessoas, segundo Xart Chamini, somente 20% das pessoas ao longo da vida entendem qual é o potencial delas e escolhem o melhor ambiente para que elas consigam performar bem e se sentirem felizes. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu encontrei uma ferramenta que servia para pintar rodapé. E o rapaz que estava ali na loja fazendo a demonstração daquele produto, fazia numa facilidade, em questão de segundos ele pintava um rodapé grande. E eu lembro que eu fiquei encantada. Era uma peça que encaixava perfeitamente no rodapé e pintava com precisão, sem sujeira e de forma muito rápida. E eu lembro que eu olhei aquilo, eu cheguei bem pertinho do homem e eu disse, uau, eu já sofri tanto pintando rodapé na infância que se eu soubesse que isso existia, eu não tinha sofrido tanto e demorado tanto tempo no passado para fazer algo tão simples. E do lado tinha um senhor de cabeça branca muito simpático que sorriu para mim e disse em português mesmo, né? Aqui na América, eu sempre penso, se eu estou sofrendo demais, provavelmente eu não estou utilizando as ferramentas corretas para minha necessidade. E aquilo para mim foi como uma luz no meu cérebro. E hoje, todas as vezes que eu estou sofrendo muito com alguma coisa em casa ou em qualquer outro lugar, eu me lembro desse senhor muito simpático e sorridente que me falou sobre isso. Se o seu cliente está sofrendo demais, trabalhando exaustivamente, ele não está sendo reconhecido, ele provavelmente está usando as ferramentas erradas para esse cenário que ele está. E é a mentoria de carreira, o processo de autoconhecimento e mapeamento de perfil que dará essa lucidez para o seu cliente. Primeiro, ele vai entender quais são os principais ambientes em que ele obterá alta performance. Segundo, ele vai saber, aprender a estudar uma cultura organizacional, para ver se essa companhia valoriza também aquilo que ele já tem como talento. Sem essa análise, pode ser que ele esteja jogando pérolas aos porcos. Se a sua empresa não valoriza a função que você desempenha, você será um coadjuvante na história dessa empresa. E muitas vezes é aí que o nosso cliente peca.